Deus abençoe a vida dos irmãos, que Ele cumpra a sua palavra em suas vidas, derramando toda a sorte de bênçãos espirituais. Cada um que chegou e entregou o seu problema ao Senhor, na certeza de que Deus nos assiste, Deus está presente. Eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, no livro de Josué, no capítulo 1, Josué, capítulo 1, de versículo de 1 a 9. Vamos ficar em pé, irmãos, para lermos as Sagradas Escrituras. Livro de Josué, capítulo 1, de 1 a 9. E antes dessa leitura também, lembrando que hoje é o dia do presbítero, na Igreja Presbiteriana do Brasil, é o dia em que nós honramos os nossos líderes, os presbíteros da nossa igreja. Temos aqui o vice-presidente do conselho, o Paulo. Temos aqui também o Amir. E temos o presbítero Celso e Milton. Então, são 4 presbíteros em nossa igreja. Que Deus possa abençoá-los com toda sorte de bênçãos espirituais, para que conduza a igreja com maturidade, com fidelidade. São nossos líderes, juntamente com os pastores, que formam o conselho da igreja e que orienta e administra a igreja do Senhor. Que Deus abençoe ricamente a vida dos nossos presbíteros. Em Josué, capítulo 1, nos diz assim o texto da palavra de Deus. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. E não cesses falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que Deus acrescente a bênção da tua palavra para a nossa meditação nesta noite. Amado Senhor, nós te agradecemos porque nos trouxeste a este lugar de adoração, de louvores, de exaltação e glorificação ao teu nome. Muitos estão conosco, louvando e bendizendo o teu nome. E agora nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos ouvir a tua palavra. Que o Senhor incline-se para nós e ouça o nosso clamor que pedimos. Ensina-nos a andar contigo. Assim oramos, Pai, agradecidos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar, irmãos. Irmãos amados, essa terra que os israelitas estavam para possuí-la, essa terra que eles já estavam bem na chegada, faltava só cruzar o Jordão e tomar posse da terra prometida. Essa terra foi dada a Abraão. 600 anos antes, Abraão leva o seu filho para um sacrifício em obediência a Deus no Monte Moriá. E neste sacrifício, Deus então substitui o seu filho por um cordeiro, tipificando Jesus Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 600 anos depois, esse povo que tinha sido escravizados no Egito, tem uma promessa, o libertador Moisés conduz esse povo no deserto para chegar perto da terra prometida, mas Moisés não pôde entrar na terra. Não pôde. Apenas orientou o povo, recebe de Deus as instruções e os mandamentos, a palavra de Deus, recebe os mandamentos de Deus e registra nos 5 livros da Bíblia, chamado Pentateuco, toda a história, toda a narrativa do povo que foi formado por Deus para possuir esta terra. Uma terra abençoada, a terra que mana leite e mel. Uma terra em que os filhos de Israel iriam plantar, colher e ter a sua terra como nação. Perderam isso depois de alguns anos, inimigos invadiram, voltaram e depois perderam novamente. E recentemente, em 1948, eles estão voltando para a Palestina e reconhecidos como nação, como o Israel de Deus, e a ONU então referenda aos israelitas esta nação, que foi dado a eles muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Agora chegou a hora então de possuir essa terra.
no contexto da caminhada, de chegar e que eles tivessem coragem, que eles tivessem revestidos do poder do Senhor que os acompanhou desde a saída do Egito, que abriu o Mar Vermelho, que destruiu os inimigos, em todos os dias, caminhando com eles, com a coluna de fogo, com a nuvem, com os alimentos que eram dados, 40 anos no deserto. E estas promessas de Deus está por se cumprir. Então, muitas das promessas de Deus, você talvez não as verá. Que é isso, pastor? Verdade. Vou citar uma delas. Vocês já oraram pela sua posteridade? Pelos seus filhos, pelos seus netos, bisnetos? Talvez você não vai ver os seus bisnetos. É claro que Deus pode fazer um milagre, assim eu espero que Ele faça em minha vida. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Não duvide do poder de Deus. Muitas das promessas que nós oramos ao Senhor, né? E eu lembro do meu pai, e quando eu lembro eu me emociono bastante, porque ele teve um chamado de Deus para o ministério, e não pôde ir. Ele tinha um compromisso agora com a família, e aquela época era muito difícil, muito difícil. Não era fácil, não. E meu pai, então, orava sempre, ele e minha mãe: Senhor, a seara é grande, manda obreiros. O maior desejo dele era ter um filho que ministrasse a palavra, que fosse um pastor, que tivesse o chamado. E eu me lembro como se fosse no dia de hoje, quando eu fui visitá-lo, lá em Cascavel ainda, eu já em São José dos Campos, dizendo a eles que eu estava indo para o seminário, que Deus tinha me chamado para o seminário. E ele se emocionou muito, porque ele até consagrou filhos que não puderam cumprir. Então, eu sei que meu pai não pôde viver esse tempo de ministério, vai para 40 anos agora, mas ele semeou, ele orou, ele pediu, e se cumpriu. O que nós temos que fazer? Pedir, orar e entregar ao Senhor que muitas destas promessas, que nós não as veremos, mas Deus é fiel para cumpri-las todas, em nome de Jesus. Fala glória a Deus aí, presbiteriano. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma geração que Deus vai preservando. Abraão, 600 anos depois de Abraão, eles estão para chegar na terra que o Senhor prometeu. Então, confiando nas promessas, né? Eu não morrerei enquanto o Senhor não fizer em mim tudo aquilo que Ele prometeu em vida, mas muitas delas cumprirão depois da morte. Vai ficar lá no histórico nosso. Houve lá um pastor, Milton Carvalho, que orou tanto pelos seus netos e pediu que Deus vocacionasse um deles ao pastorado. Quando isto acontecer, eu não sei quem vai gerar esse neto, mas quando isto acontecer, os meus filhos vão dizer: ah, meu pai lá atrás estava pedindo, estava orando. E nós temos promessas do Senhor que se cumprem. Esse templo, esse lugar que nós estamos aqui, é uma promessa de Deus. Promessa de Deus. E nós podemos agora olhar isso aqui e dizer:
o Senhor concretizou essa promessa em vida. Em vida. Nós estamos aqui reunidos no lugar que Deus nos deu. Não aconteceu assim por acaso, foi um processo de Deus que ocorreu na vida da igreja presbiteriana Koinonia, com 16 anos de organização, não, 14 anos. 14 anos de organização se cumprindo aqui as promessas de Deus. Jó diz que nenhum dos seus planos serão frustrados, né? Que Deus vai cumprir todas as suas promessas. Quem crê nisso, pode dar um amém aí? Amém. Glória a Deus, né? Pessoas aí que nós estamos vendo, por exemplo, os nossos queridos Giovanni e Andréia, agora estão eufóricos. Deus está dando a eles um filho que está sendo gerado. Já estou falando filho. Se for menino, eu peço desculpa, mas um filho. Então, Deus cumprindo as suas promessas. Mas algumas coisas nós temos que entender. Quando Deus cumpre as suas promessas, ou vai cumprir as suas promessas. Primeiro, é hora de saber que Deus está no trono. Vamos falar juntos? É hora de saber que Deus está no trono. Não é você que faz a sua história. Não é você que vai dizer, eu vou fazer isto, fazer aquilo. É Deus que está nos conduzindo, nos direcionando. Por isso que muitos dos nossos planos, e que a palavra de Deus diz que o coração do homem pode fazer planos, não há nada de errado, mas a resposta certa vem do Senhor. Muitos desses planos que nós fizemos lá na nossa juventude, lá na época de solteiro, pensamos isso, pensamos aquilo, pensamos numa mulher que seria esposa, deveria ser assim, ou o marido que deveria ser assim. E muitos dessas nossas orações, Deus não nos respondeu. E glória a Deus porque não nos respondeu. Porque nós estamos construindo a nossa estrutura espiritual, a nossa estrutura familiar, a nossa estrutura como igreja, debaixo da bênção e da direção do Senhor, porque Ele está no trono. Deus não está dormindo. Deus não está dormindo. A palavra de Deus nos diz que podem passar gerações e as concretizações dessas promessas que estavam por vir, Deus a cada dia, 600 anos, cada dia, alimentando no coração de Abraão, do filho de Abraão, Isaque, dos filhos de Isaque, todos os dias alimentando, indo para o Egito. José, esse homem que foi lá, injustiçado, e depois passa a ser governador no Egito, abençoa o seu povo numa época a sua família numa época de fome, e morre. Mas José diz, não deixe os meus ossos aqui. Ele está crendo nas promessas. Leve os meus ossos para a terra que o Senhor Deus nos dará. Leve para lá. Porque era um homem que tinha sonhos e fé no seu coração, que ele fazia parte da história do Deus que está no trono. José talvez sonhando, dizendo, Deus vai concretizar isso.
Um dia nós vamos criar um grande povo aqui, 400 anos de ficar lá. Nós vamos criar um grande povo aqui. E aí Deus vai nos levar para essa terra que Ele prometeu a Abraão. É terra prometida, terra prometida. Mas aqui acontece uma coisa interessante. Deus está levando esse povo incrédulo, esse povo perverso, que todo instante está reclamando, com grandes murmurações, conforme nos ensina o apóstolo Paulo, capítulo 10 de 1 Coríntios. Povo reclamão, povo que está dizendo, falta carne, é melhor nós não termos saído lá do Egito, está faltando isto, está faltando aquilo, murmurando contra a liderança de Moisés. Enfim, murmuradores, azedos. Sabe o que aconteceu com esse povo? Ficar no deserto. Não herdaram a promessa. Por isso, às vezes, está servindo a Deus e está difícil. Não fique murmurando, não. Não fica azedo, não. Cuidado. Precisa confiar nas promessas do Senhor. Se alegrar no Senhor. Moisés, então, agora está morto. E agora instala-se um problema seríssimo aqui. Né? Versículo 2 nos diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Quase chegando. Quase chegando. E tem muitos que ficam bem próximo da chegada. E alguém já disse isso, não importa como você começou, importa como você termina. Isso é importante. Como que você vai terminar? E esse Josué não é simplesmente um Josué dos 12 espias. É um Josué que vai primeiro visitar a terra com mais 12 pessoas, inclusive Caleb. E lá, nesta terra, tinha gigantes. Homens enormes, guerreiros, talvez, descendente desses gigantes, estava o gigante filisteu na época de Davi. Estava lá aqueles homens grandes, guerreiros. E Josué vê a terra e volta, o povo reclamando, não vamos conseguir, nós não vamos dar conta. Sabe aquele estímulo de incredulidade que, às vezes, alguém perto de nós vai nos desestimulando dos nossos projetos e sonhos e, muitas vezes, nos desviando da direção de Deus? Essas pessoas azedas, amargas, amarguradas, que precisam de cura espiritual. Então, aqui, Moisés está morto. Há uma crise, é o líder. É o líder que está levando esse povo no cajado, disciplinando o povo. Mas agora entra Josué, o corajoso, e fala ao povo dizendo: a terra é boa, tem gigantes, mas se Deus está conosco, esses gigantes não serão nada. A terra é boa. Diante destas crises que se instala na nossa incredulidade, nós precisamos sempre de alguém para nos animar, para nos fortalecer, para nos ensinar o caminho em que nós devemos trilhar segundo a palavra de Deus. A terra é boa. A promessa vai chegar. Confie. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais
Ele fará. Deus tem sempre sucessores. Nós não somos únicos na obra de Deus. Deus sempre continuará a sua obra, independente de nós. Independente de nós. Ô Senhor, estou servindo essa igreja. Ô, que igreja difícil. Ô igreja que o povo não obedece. Onde é que o Senhor me colocou? E vou murmurando, e vou ficando azedo, amargo. A palavra de Deus diz: servir o Senhor com alegria. Vou perdendo a alegria de servir a Deus. Sabe o que acontece? Deus coloca um outro melhor. Ah, eu vou servir a Deus como presbítero. Hoje é dia do presbítero. Oh, lugarzinho difícil para reunir. Ou isso, ou aquilo. Deus coloca outro melhor. Deus coloca. Perdemos a bênção, porque a obra de Deus não para. Deus não para o seu propósito, a sua obra. E o salmista então nos convida a servi-lo com alegria, a tirar a nossa incredulidade do nosso coração, para caminhar com o Senhor, experimentar o melhor do Senhor para as nossas vidas, caminhar com Deus. Moisés, então, é morto e Deus coloca Josué, porque a obra não tinha terminado. Deus sempre tem sucessores. Sucessores. Estava ouvindo um vídeo do pastor Shed, coloquei no meu Face, e na igreja também, de um missionário, e ele contando desse missionário, que foi para as Ilhas Hébrias. E alguém disse assim: você vai para lá? 70 missionários já foram e morreram, foram mortos. E aquele missionário disse: eu serei os 71. Eu irei. Porque a obra de Deus não para. E houve um maior avivamento naquelas ilhas, um maior derramamento do Espírito Santo de Deus. E a biografia desse homem tem impactado muitos corações e muitos que têm ido para a obra missionária. É Deus quem conduz o seu trabalho. É Deus que está na história. Ele está no trono. Ele está vendo, governando e regendo. Conforme nos diz Francis Schaeffer, o Deus que intervém. O Deus presente. O Deus presente. Mesmo que há ainda uma visão turva, obscura, mesmo que ainda não concretizou isso, não chegou, e ainda nós estamos perdendo as esperanças em nossas vidas. Saiba que a última página do seu livro, da sua história, ainda não foi escrita. É Deus quem vai escrevê-la, a última página. A última página. Então, Deus está sempre no controle de todas as coisas. Deus está no controle da nossa história. Amém, queridos? Amém, queridos? Deus está no trono. Não podemos perder isso de vista. Deus está no trono. E é do trono que emana toda a direção, toda a graça, todo o amor, todo o poder do Senhor sobre as nossas vidas. As nossas vidas. Mesmo aqueles que se encontram já com a idade avançada, ditosa,
como foi o caso da profetisa Ana, que pôde ver o nascimento de Jesus, Simeão, Cavique, enfim. Ainda na velhice, o salmista diz, darão frutos e serão cheios de verdor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Segundo lugar, meus amados, é que precisamos ver além do deserto. Ver além do deserto. Versículo 1 diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, e que Moisés já tinha dito da promessa a Abraão. Isto é, deserto não é lugar para se ficar. Deserto não é lugar para se habitar. O povo ficou ali 40 anos, mas ficaram ali para aprender a obedecer a Deus, a crer nas promessas de Deus. 40 anos que eles poderiam ter possuído a terra e por causa da incredulidade, por causa das murmurações, por causa das afrontas a Deus, não herdaram. Ficaram no deserto. Porém, os seus filhos foram aprendendo que deserto não era o lugar deles. Eles não eram nômades de deserto. Eles sabiam de uma terra, e essa terra precisava ser possuída. 40 anos. Jesus foi para o deserto, ficou lá 40 dias. 40 dias. Ficou lá, mas saiu. Então, deserto é o lugar de aprendizado. É o lugar de Deus trabalhar a nossa individualidade, a nossa espiritualidade. E muitas vezes você passa por um deserto na sua história. Puxa vida, mas que coisa! Eu que era assim, agora onde é que estou? Deserto. Parece que me falta água, me falta tudo, me falta companhia, me falta a presença de pessoas. Estou aqui. Nós somos levados ao deserto para aprender. O povo foi levado ao deserto para aprender. Eles poderiam muito bem ter passado por esse deserto em poucos dias. Ficaram 40 anos para aprender. Aprender o quê? 3 coisas interessantes. Primeiro, aprender a depender de Deus. Como Jesus Cristo ficou no deserto por 40 dias, ele aprende, ele está ensinando o aprendizado em depender de Deus. Ele está em jejum. E Satanás vem dizer: transforma estas pedras em pães. Então Jesus lhe responde: nem só de pão viverá o homem. Viver na dependência de Deus. Está faltando carne, vem codornizas. Está faltando pão, vem o maná. Está faltando água, bate nessa rocha e a água vai jorrar. Sabemos que todas as coisas acontecem como milagres de Deus em nossas vidas, porque eu dependo do Senhor. Tu és o meu sustento, tu és a minha força, tu és o meu bem maior. Não é hora de ficar no deserto. Vamos passar pelo deserto, muitas vezes, mas vamos caminhar. E lá no deserto, antes de passarmos por ele, nós vamos aprender a depender de Deus. Depender de Deus.
Segundo lugar, nós vamos aprender a obedecer a Deus. Eles tiveram que aprender a obedecer ao Senhor. Não era do jeito que eles queriam. Vamos construir aqui um bezerro, vamos voltar. Vamos lá para o Egito, porque lá tem pepinos, lá tem carnes apaneladas. Não sei que estilo de comida que eles sonhavam com isso, preferiam viver escravos e comer. Parece edomitas. Comer, satisfação, prazer de comidas. Vamos comer. No entanto, Deus está dizendo, é assim. É assim que eu quero lhes ensinar. E vocês vão ficar aqui 40 anos para aprenderem a obedecer ao Senhor. A obedecer ao Senhor. Deus faz isso conosco. E Jesus disse isso a Satanás. Quando Satanás está dizendo, eu vou dar os reinos, eu vou dar isto, ele obedece ao Senhor e diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás obedecer a Deus. E muitas vezes, Deus nos corrige, como corrigiu o povo de Israel, quando eram levados a prisões, as nações vinham, tomavam os israelitas, levavam no cativo. Abacuque está questionando a Deus, o Senhor vai fazer isto? E Deus está dizendo a Abacuque, vou fazer, vou corrigir com vara de ferro. De ferro para esse povo aprender a obedecer. A obedecer. Eu já lhes contei uma história uma vez, que eu li numa revista rural, muitos anos atrás. Acho que nem existe mais essa coisa aqui lá no Mato Grosso. É que quando eles estavam levando a boiada, saindo das enchentes para um lugar mais seguro, alguns desses bois fugiam, embrenhavam-se nas matas e ficavam lá, um boi selvagem. Um boi selvagem. E aí então, depois de um tempo, os boiadeiros, os peões, iam buscar esses bois. Já eram bois selvagens. Buscar esses bois. E aí então, o comentário, o repórter que estava fazendo esta reportagem, diz que eles construíam um piquete. Um piquete. E eles laçavam esse boi, chamado boi-baguá. Boi-baguá. E levavam esse boi por piquete. E lá deixava o boi alguns dias sem comida. Sem comida. O boi ficava lá no piquete. Bravo. Feroz. Cheio de si. Mas ficava lá. E quando o boi já estava quase amansando, eles vinham e cortavam um pedaço da orelha do boi. E aí o repórter pergunta para eles, dizendo, por que vocês cortam a orelha do boi? É para humilhar o boi. Nós vamos humilhar. Depois que ele aprender a humilhação, a gente alimenta e aí ele sai nos acompanhando. Deus muitas vezes corta a nossa orelha para nos humilhar diante das poderosas mãos do Senhor, para aprender a obedecer. O boi-baguá só obedece depois de ser humilhado. E eles foram levados ao deserto e muitas vezes passaram por humilhações para aprenderem a obedecer a Deus. E em terceiro lugar, eles aprenderam a honrar ao Senhor. Jesus, no deserto de 40 dias, disse a Satanás, ao Senhor
teu Deus adorarás. Honrar a Deus. A honrar a Deus. E honramos a Deus com as nossas vidas, com as nossas atitudes, com as nossas famílias, com a igreja do Senhor. Honrar o Senhor. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Quem não honra o Senhor é um desses bois baguais da vida. Deus às vezes nos coloca na condição para que nós honremos o seu santo e precioso nome. Amém, queridos? Glória a Deus. Honrar a Deus. Honrar o Senhor sobre todas as coisas. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. Precisamos então começar a chegar além do deserto. Deserto não é lugar para ficar. Deserto é lugar para aprender a depender de Deus, a obedecer a Deus, a honrar a Deus e sair do deserto vitorioso. Há inimigos que precisam ser vencidos. E quando passarmos por esses desertos, nós sairemos cheios de confiança, de bênçãos, de crer no eterno que está no trono e sair vitoriosos em nome de Jesus. E em terceiro lugar, nós precisamos entender que Deus está conosco, mas nós temos que cruzar o Jordão. Aí o versículo 6. Ser forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometia dar aos seus pais. Verso 7. Tão somente ser forte, muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E dessa lei você não desviará nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Verso 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que andares. 3 vezes o Senhor está dizendo a Josué, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Porque o reino dos céus não são dos covardes. Paulo nos diz que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de intrepidez, de ousadia, de coragem. Nós precisamos entender que nós estamos nessa caminhada. Nós estamos num deserto da vida cristã para cruzar o Jordão e passar para a terra prometida. A palavra de Deus nos diz que nós somos aqui forasteiros, aspirando por uma pátria celestial. Então precisamos primeiro crer que temos uma promessa e que temos de possuí-la, essa promessa de Deus, no versículo 4. Vai do deserto ao Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, dos amorreus, tudo. Ninguém poderá resistir nos dias da tua vida. Ninguém. Nós temos essa promessa de que Deus está nos dando essa terra celestial. E muitas vezes nós nos sentimos desanimados. Que muitas vezes nós sentimos cansados, fadigados. Mas a terra, a promessa da Nova Jerusalém é para trabalhar, é para caminhar. Sonhando com novos céus e a nova terra.
que me desanima é essa política, o que me desanima é esse judiciário, o que me desanima. Não, você não tem que ficar olhando para os homens. Esse mundo aqui, esquema, é mundo de Satanás, é cidade de Satanás. Nós não ficamos aqui alimentando o nosso coração de que tudo vai mudar, Jesus vai mudar. Jesus agora é o Senhor da nossa nação. No passado, muitas igrejas pregavam isso. O Brasil é do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí? Caiu esquemas, caiu os poderes que continuam. O Brasil será do nosso Senhor Jesus Cristo quando pregarmos a palavra de Deus, as promessas de Deus, e esse povo avançar para a nova Jerusalém que o Senhor espera a cada um de nós. Amém? Glória a Deus por isso. Precisamos, nós temos uma promessa da presença de Deus. O versículo 5. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida como foi para Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Temos a promessa de que Deus está conosco. Que Deus está presente nas nossas vidas. Você não veio a este mundo por um acaso. Você é uma criação de Deus, que gerou lá no ventre da sua mãe e te trouxe para este mundo para cumprir as promessas dele, vivenciar. Mas ele está dizendo, eu vou estar com vocês todos os dias. Jesus disse que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias. Deus está conosco. Deus está presente. E Deus esteve presente com esse povo desde a saída do Egito. Desde a saída do Egito. E herdar a promessa com a presença de Deus. Moisés resistiu ao Senhor quando lhe disse que ele não iria mais com este povo de dura serviço. Lá no Monte Horebe. Lá quando Moisés está recebendo os mandamentos, a palavra de Deus. Eu não vou caminhar mais com vocês. Vou mandar meus anjos. E Moisés está dizendo, eu não vou sair daqui. Eu não quero anjo, quero tua presença. E Deus esteve presente com eles todos os dias. Nós temos que confiar que Deus está conosco todos os dias. Mas o problema que eu estou passando está tão difícil. Deus está conosco, é promessa dele. É promessa dele. Deus está em nossas vidas. Em terceiro, nós devemos confiar em Deus, sabendo que Ele nos dará vitória. Versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sobre juramento prometi a dar a seus pais. Confiando em Deus que os inimigos estão lá, há gigantes na terra, mas Deus que nos prometeu, Ele que abriu o Mar Vermelho, Ele que nos conduziu por todo esse tempo, Ele nos dará essa herança. Deus nos dará. O apóstolo Paulo nos diz que em Cristo Jesus nós somos mais, o quê? Vencedores. Vencedores. Nós nos tornamos vencedores por causa de Jesus. O diabo não tem poder para nos destruir, porque somos filhos de Deus, amados de Deus, guardados de Deus. O diabo não tem esse poder.
e somos vencedores. Em quarto lugar, nós precisamos encher de coragem e ser guiados pela orientação da palavra de Deus. Versículo 7 nos diz assim: então somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo tudo que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que estejas bem-sucedido por onde quer que andares. E não cesses falar desse livro da lei. Antes, medite de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E agora vem a promessa. Então prosperarás o teu caminho e serás bem-sucedido. Glória a Deus. Ele está dizendo que nós precisamos meditar na palavra de Deus. Não é o que o profeta lá, profetiza lá, está dizendo, o que é que Deus tem para a minha vida, o que será que, e vem, assim diz o Senhor. Não, é aqui, nas Escrituras Sagradas. Jesus diz, vocês erram porque não conhecem as Escrituras. A palavra de Deus. E hoje, nos nossos dias, nossas igrejas estão cheias de cristãos relaxados, que não gostam de estudar a palavra de Deus, que não meditam na palavra de Deus. Josué, para ser bem-sucedido, ele tinha que meditar de dia e de noite, dioturnamente, na palavra de Deus. Falar, ele está dizendo, medita de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer tudo segundo, versículo 8, não cesses de falar desse livro. Testemunhe as grandezas de Deus, as bênçãos de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus, mesmo no sofrimento e na dor, sabendo que está sendo assistido pelo poder do Senhor. E receber os resultados dessa obediência, que nos diz o versículo 8, última frase, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O sucesso da obediência, de meditação, de cumprir os mandados de Deus, é sucesso de prosperidade para a sua alma, para a sua vida. Cruzar o Jordão, agora é encher-se de esperança e avançar. Caminhar. Caminhar. Porque o futuro está lá. A terra está lá. Na vida cristã, somos abatidos, somos massacrados, humilhados, mas Deus nos faz mais que vencedores. Vitória do Senhor. Vitória Deus dará a mim, eu sei. Caminhar, meu irmão. Gostaria que Jonatas e Miriam, acho que a Patrícia também precisa vir, colocasse aqui um hino, e nós vamos ouvir este hino, meditando nessa palavra dessa noite. Se Deus mexeu com você, com a sua estrutura, com a sua vida espiritual, é assim mesmo que Ele faz. Caminhando. Há um cântico até antigo que diz assim, caminhando eu vou para Jerusalém. Caminhando nas dificuldades. Não é isso não, pode escolher uma à vontade aí. Só estou citando. Né? Caminhando com o Senhor. Nas lutas, nas dificuldades, nas angústias, nas perdas. Quantas pessoas hoje estão tristes? Né, Giovanni? Giovanni marcou aí de uma pessoa que faleceu.
A mãe, depois a filha ficou sabendo, por causa da tristeza, também infartou e faleceu. Olha que perda. Olha que perda. Mas Deus está conosco, nos consolando, nos dando graça, nos dando o seu grande amor derramado na cruz por nós. E em Cristo nós somos mais que vencedores. Glória a Deus por isso.